Bom, pessoal, então, retomando o comentário das zonas, nós tínhamos comentado sobre a ZOI, agora a gente vai olhar um pouco as zonas aí do território de preservação. No caso da ZE, zona exclusivamente residencial, é uma das zonas mais antigas da cidade, que ela existe, a gente pode dizer que ela existe desde antes da Lei Geral de Zonamento de 72, e ela foi se perdurando e se mantendo em todas as leis de zoneamento subsequentes. O que a gente vai destacar sobre a ZE? A primeira coisa é que não pode ter o remembramento com outros lotes, né, que estão localizados nas outras zonas, então não posso remembrar com Zecor e com outro tipo de zona. E tem dois destaques que eu acho importantes. O primeiro é que é permitido equipamento público social na ZE. Então a gente pode instalar creche, escola municipal, a gente pode instalar UBS na ZE? Pode, tá? Vocês vão perceber no quadro 4 que tem lá a permissão, se não me engano, do NR110, que é o grupo de atividades relacionados aos equipamentos públicos sociais. Também tem os outros tipos de equipamentos públicos sociais, NR2 e NR3, permitidos em ZE. E também é permitido o museu na ZE. Então, atividade exclusiva que é permitido e também as suas atividades secundárias associadas a museu, como restaurante e alguma loja, também é permitido na ZE. A gente percebe nessa imagem que os perímetros de ZE não se limitam a este território que está sendo ilustrado, mas elas se concentram basicamente aí. A gente vai ter então desde o bairro, né? A gente vai ter desde o bairro do Morumbi, né? Aqui, Butantã, Morumbi, enfim, a gente tem Caxingui, todo esse trecho. A gente vai ter aqui o Alto da Boa Vista, né? A gente vai ter a Granja Julieta, a gente vai ter algumas áreas aqui no Brooklyn, Campo Belo, a gente vai ter aqui o Jardim América, a gente vai ter aqui Alto de Pinheiros, né? A gente vai ter aqui o City Lapa e também a própria área do Pacaembu, enfim, que são áreas, e também aqui a gente vai ter aquele bairro ali na região de Indianópolis. Então, a gente percebe que existe a ZE e essas ruas que a gente percebe que estão atravessando a ZE em azul, elas são vias que têm o lote lindeiro em Zecor, como nós comentamos já anteriormente. Na questão relacionada à ZEPAM, né, são as zonas de preservação ambiental, tem alguns pontos, a gente então teve a demarcação de algumas ZEPAMs no plano diretor e, de um modo geral, foram incorporados os parques planejados pelo plano diretor, eles foram transformados em ZEPAM na lei de zoneamento, né? Tem um outro ponto importante, é que os territórios ocupados por povos indígenas, eles também foram demarcados como ZEPAM. Isso não significa que são terras indígenas reconhecidas pela FUNAI. Significa que, se houver povos indígenas ali, ela seria demarcada como ZEPAM, como ocorreu ali na região norte do município. Inclusive, foi uma das áreas que ela teve um veto na tramitação na Câmara e depois passou a se transformar em ZEPAM por uma resolução da CTLU. E todos os parques existentes, eles também são ZEPAM. Talvez a maior expressão, um exemplo de uma ZEPAM, seja o próprio Parque Augusta, né? A discussão do Parque Augusta, que é uma área, então, que ela foi demarcada como ZEPAM pela relevância da vegetação significativa e se manteve como ZEPAM, e tem todo até um debate de projetos que estavam tramitando, enfim, sobre essa área, mas, de certa forma, essa é um bom exemplo do que é a demarcação de um parque como ZEPAM, a importância de reservar essas áreas para a implantação, de fato, do parque planejado pelo PDE. No caso da Zona Especial de Preservação, todas as unidades que fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, elas foram demarcadas como ZEP, né? E cada ZEP deve ter o seu plano de manejo específico, e todas as licenças, né, e alvarás devem atender disposições desse plano, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma área aí que tem a incidência do plano de manejo de uma ZEP,
E quando esse plano de manejo ele não dispuser de parâmetros suficientes por licenciamento, daí os parâmetros podem ser definidos pela CTLU para cada perímetro de ZEP. É importante ser ouvido o órgão municipal competente, no caso a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e também devem ser considerados os parâmetros da zona mais restritiva do entorno. Provavelmente isso ocorre pelo seguinte: se tiver uma zona mista, uma ZPDS, uma ZMA, né, ou uma ZEP, uma ZEPAM próximo ali, com predomínio da incidência em relação à ZEP, é mais razoável incidir esse parâmetro mais restritivo do que aquele que for mais permissivo. Um exemplo de ZEP é o Parque Fontes do Ipiranga, se não me engano é esse o nome. A gente percebe que tem um trechinho aqui onde tem o centro de exposições e a área de treinamento, que ela foi demarcada como ZOI. E se vocês observarem o plano de manejo dessas ZEPs, vocês vão perceber que esse trecho é o único trecho que tem possibilidade de ter uma ocupação antrópica mais incisiva, né? Então esse aqui eu acho que é um exemplo bom do que é a incidência da ZEP na cidade, de quais são a importância do plano de manejo para a definição dos parâmetros de ocupação e de uso e parcelamento também. No caso da ZPEC, essa lei, ela, diferentemente da lei anterior, ela definiu um mapa das ZPECs com indicação de imóveis a serem classificados como ZPEC, né? Esse é o mapa 2, anexo da lei. Todos os mapas da lei de zoneamento, eles constam do portal GeoSampa, da prefeitura, então é possível olhar a incidência detalhada das ZPECs na cidade. E tem uma coisa importante que está nas disposições transitórias, que os imóveis ou territórios demarcados como ZPEC e indicados como tombamentos, e aqueles que com processo de tombamento aberto, eles serão automaticamente desenquadrados como ZPEC se em 2 anos, né, não tiver sido tombados pelo órgão de preservação competente. Então isso foi uma forma que a Câmara encontrou de acelerar todo o processo de estudo de tombamento dos imóveis, para não ficar uma indicação, um imóvel indicado por mais de uma década e não ser exatamente tombado, porque ele acaba tendo o ônus de todas as restrições da preservação, sem poder desfrutar de alguns bônus, como por exemplo a transferência do direito de construir. Esse aqui, então, é um mapa que ele ilustra a incidência da ZPEC. Predomina, de fato, praticamente 2/3 dos imóveis tombados na cidade estão na área central, por conta, principalmente, da classificação dele do tipo BIR, que é bens imóveis representativos. E a gente tem outros tipos de ZPEC, como por exemplo a UE, que é a área de urbanização específica, e também aí a APP, área de preservação paisagística, como por exemplo a pista do Jockey, e assim por diante. Bom, então a gente termina aqui essa parte relacionada à descrição das zonas. Queria rapidamente mostrar um pouco a classificação dos usos para a gente entender como que está organizada a lei. Os usos, eles são classificados com a finalidade de depois definir a permissão desses usos em cada zona e também definir parâmetros, condições de instalação do uso de acordo com esses usos. Então, a gente tem a definição de uso residencial, não residencial, e a gente tem subcategorias, né? E depois a gente tem grupos de atividade. Então, nós temos essas subcategorias aí dos usos residenciais, o R1, o R2H, né? Então, R1 é uma única unidade no lote, o R2H são os vários tipos de habitação horizontal, no caso, a altura máxima seria no caso da casa superpostas, e a gente tem o tipo HMP e HIS que são definidos no plano diretor. E a gente tem várias modalidades do R2V, que é um conjunto residencial ou vários blocos
e eles vão se diferenciando pela área construída, computável. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, é importante a gente identificar que conjuntos residenciais com mais de 20 mil metros, eles não vão poder ser implantados em determinadas zonas da cidade. Em relação aos usos não residenciais, a gente também tem uma classificação. Eu diria que essa classificação ela é muito semelhante, tanto do residencial como não residencial, à antiga lei de zoneamento, a 3885, e mais com algumas diferenças significativas. Primeiro que na lei anterior, os usos eles vão tendo numeral, a subcategoria de uso tem um numeral ampliado de acordo com o maior nível de incomodidade. Então, o NR1 é um grupo de baixa incomodidade, o NR2 de média incomodidade e o NR3 de alta incomodidade. E o NR4 ele era um uso relacionado às áreas de preservação ambiental. Então, aqui foi mudado, né? O NR4 ele passou a ser uma espécie de NRA, que seria uma forma de denominação mais apropriada dentro da lógica da lei. A gente tem os usos industriais, também muito de acordo com a lógica que já existia na lei anterior, e uma subcategoria nova que é a categoria de uso infra, que ela vai se subdividindo entre infraestrutura aeroportuária, infraestrutura de transporte, infraestrutura de drenagem, de saneamento, infraestrutura de telecomunicações, de resíduos sólidos, de tratamento de esgoto, etc. A gente vai ter essas várias infraestruturas e isso vai ser importante, por exemplo, vocês vão perceber que a infra é uma subcategoria que pode acontecer no território municipal de um modo geral. Só uma observação aqui ainda sobre a categoria de uso infra. No artigo 106 e 107 da lei, a gente vai observar que a subcategoria, se não tiver prevista, por exemplo, no plano diretor, vamos supor que a gente vai instalar uma estação de triagem de resíduos sólidos. Essa estação, vamos supor, a gente tem que constatar se ela está no plano diretor, se ela está no plano regional, se ela está no plano setorial, ou se ela não tiver, ela tem que ser analisada pelo órgão municipal competente. Então, por exemplo, a gente tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos no município, que ele é o plano setorial relacionado, mas ele define diretrizes de localização desses equipamentos justamente com o intuito de facilitar todo o processo da logística reversa e da reciclagem, né? Então, por isso que existe uma diretriz de facilitar a instalação dessas estações na cidade. Por outro lado, se não tiver muito claramente definido nesse plano, aí é necessário a manifestação do órgão competente e, se for necessário modificar algum parâmetro, também deve ser feita uma consulta CTLU. Depois examinem os artigos 106 e 107 da Lei 16.402, que vocês vão constatar esse rito de permissão da subcategoria de uso infra no território. A gente tem os empreendimentos geradores de impacto. Então, o polo gerador de tráfego, ele é analisado pela lei do polo gerador de tráfego, que pode definir uma série de condicionantes e mitigação, por exemplo, até o valor de 5% do custo do empreendimento. Nós temos os empreendimentos geradores de impacto de vizinhança, que devem elaborar o estudo de impacto de vizinhança. A lei definiu já o rol de quais empreendimentos devem elaborar o WAVE, tá? E também nós temos os empreendimentos geradores de impacto ambiental que devem elaborar o EIA. Aí a gente vai ter a exigência do EIA de acordo com legislação estadual e até a legislação federal, tá? Então, quando o empreendimento ele é gerador de impacto, ele pode ser um NR2, por exemplo, mas se ele tiver um porte muito elevado, ele pode se tornar um PGT, um EGIV ou um EGIA. E aí tem que elaborar o respectivo instrumento de mitigação de impacto de vizinhança, de tráfego ou ambiental. Esse aqui é um exemplo da permissão de uso nas zonas, então a gente percebe aqui a lógica, né? Temos aqui a categoria de uso, né, que eu comentei, a subcategoria, né?
e o grupo de atividade. E a gente vai ver então se ele é permitido ou não em cada zona da cidade. Isso vai estar distribuído, né, no quadro 4 tem diversas páginas, a gente vai poder observar isso para todos os grupos de atividade descritos na lei. Cada uso não residencial deve atender a condição de instalação do uso e os parâmetros de incomodidade. Eles são muito parecidos com o que já existia na lei anterior. Um destaque aqui é que nós temos o vestiário para usuário de bicicleta, que é uma coisa nova. A largura mínima da via, ela é agora considerada a condição de instalação do uso, né? E nós temos uma redução do número de vagas de estacionamento de forma bastante expressiva, tá? O que eu acho importante destacar, e tem também aqui vagas para bicicleta. O que eu acho importante destacar é o seguinte: mesmo uma edificação existente, edificada numa outra época, toda vez que for instalar um uso nessa edificação, ele tem que atender esses parâmetros que estão aqui, independente se a edificação foi construída em outra época ou não, tá ok? E a gente tem aqui uma ilustração que mostra que a largura da via ela é medida de acordo com o alinhamento do lote, e não é só o leito carroçável, tá? Isso é importante para a gente considerar o papel da calçada. Então a gente vai perceber que quando se alarga a calçada, ao mesmo tempo está fazendo o alargamento da via, porque eu estou melhorando a circulação de pedestres, não só de veículos. Esse aqui então é um quadro dessas condições de instalação do uso. A gente pode observar que é um quadro que as condições de instalação dos usos estão por grupo de atividade. Então a gente percebe aqui, por exemplo, né, o NR14, quais são os parâmetros que ele deve atender aqui para a instalação em qualquer zona, em qualquer imóvel na cidade. Por outro lado, a gente tem aqui os parâmetros de incomodidade, eles estão por zona, e não por uso, tá? Então isso é uma coisa importante de observar. Sobre as condições de instalação do uso, a mudança do número de vagas, eu acho importante destacar que antes a lei exigia uma maior quantidade de vagas conforme o maior tamanho do imóvel. Então ela tinha uma lógica progressiva de aumento do número de vagas conforme a maior área construída. E no caso do uso não residencial, isso também acontecia, mas com proporções de vagas por área construída computável menores, ou seja, mais vagas de acordo com essa área construída. O que aconteceu, né? Então assim, a lei anterior tinha uma lógica de exigir o número de vagas. A lei nova, ela mudou radicalmente isso. Agora ela define, na verdade, ela passou a não exigir mais vagas para o uso residencial, ela exige vagas para o uso não residencial, mas ela definiu apenas a proporção de vagas não computáveis. Então, eu posso ter uma vaga por unidade, né, no caso do uso residencial, e eu posso ter a relação de vaga no não residencial. A gente observa que baixou bastante a métrica de proporção de exigência de vagas por área computável. Ou seja, a lei nova, a exigência de vagas é bem menor do que a lei antiga. Isso é uma coisa muito importante, uma característica de destaque dessa lei, e que ela foi, inclusive, objeto de bastante debate aí, no processo da revisão da antiga lei de zoneamento. Bom, com isso a gente encerra aqui essa parte de descrição das principais características da lei, entender as zonas, os principais parâmetros, a classificação dos usos, a permissão dos usos, e aí agora a gente vai se debruçar sobre assuntos específicos da lei nas próximas aulas. A gente se vê em breve. Até já.